Seminário no ar, um estudo bíblico sobre o tema Deus e as Nações. Aula número 34. A todos sucede o mesmo. Este assunto que trazemos hoje tem como base o texto de Eclesiastes no capítulo 9. Em Eclesiastes no capítulo 9, nós encontramos Salomão nos dizendo o seguinte, a partir do primeiro versículo: deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus, e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Você percebeu a argumentação? Esta argumentação não é de uma pessoa qualquer. É uma argumentação muito lógica, penetrante. A análise é feita pelo próprio Salomão. Mas quando você lê as Escrituras Sagradas, é bom entender o que as Escrituras nos dizem, para que nós estejamos bem certos, porque aquilo que Salomão escreve não é propriamente o que Deus assina. Pelo fato de os livros da Bíblia serem escritos por homens, por exemplo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, terem sido escritos por Salomão, não significa que Deus assina todos esses livros. Embora reconheçamos que Salomão foi inspirado por Deus para escrever aquilo que escreveu para nós, não significa que aquilo que ele escreveu seja a vontade de Deus. A Bíblia é um livro que relata as fraquezas humanas. A Bíblia é um livro que não conta somente as vitórias, conta as derrotas, as fraquezas. A Bíblia contém também a vontade do homem, não somente a vontade de Deus. A Bíblia contém a vontade do homem, suas fraquezas, suas argumentações. E o próprio Salomão baseia sua análise que faz em tudo aquilo que ocorre debaixo do sol, ou seja, na face da terra. Ele não se coloca numa posição de analisar aspectos espirituais. Ele analisa debaixo do sol. Tudo que ele escreveu é debaixo do sol. Os provérbios de Salomão não são para uso generalizado no sentido espiritual. São provérbios da vida, baseados na experiência de alguém que examinou as coisas que acontecem e ocorrem na vida. O livro de Eclesiastes também. E aqui nós encontramos ele dizendo que se aplicou a analisar. Portanto, se foi ele que analisou, não recebeu ele por revelação de Deus. Compreende essas coisas? Então vamos à linha lógica de argumentação de Salomão a respeito deste assunto. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto. O que ele analisou? Ele analisou o que acontece aos justos e aos injustos, aos perversos. A sua conclusão foi interessante. Ele concluiu que ocorre exatamente o mesmo a todos, a justos e injustos, maus e bons, perversos e aqueles que creem em Deus, sacrificam a Deus. Então a conclusão dele foi esta, que ele viu como o mal que há debaixo do sol. Qual é esse mal? É não haver diferença entre o bom e o mal, entre uma pessoa e outra. Tudo acontece para todos, ou seja, o sol brilha para maus e bons. A chuva cai sobre maus e bons. O ar vem para bons e maus respirarem, e assim por diante. Se uma nação é bafejada pelo sopro da violência, essa violência atinge a todos indistintamente. Maus e bons estarão sofrendo os efeitos daquela violência. Se uma nação mergulha no caos político, econômico, social, todos estarão juntos ali, sejam crentes, incrédulos, quem forem. Deus não respeitará os títulos. Quando Deus tratar com uma nação, toda a nação estará sendo tratada da mesma maneira.
É evidente que Deus tem guardados para si aqueles que lhe pertencem. Mas isso não quer dizer que Deus os livrará do mal que sobrevirá a todos. A bênção de Deus é a vida eterna, não necessariamente uma situação de tratamento diferente, distinto dos demais aqui na terra. Salomão reconhece, aquilo que acontece a um, acontece a outro. O mesmo sucede para todos. É a conclusão do raciocínio claro de Salomão. E ele disse que isso é um grande mal que ocorre na terra. Por que ele disse que é um grande mal que ocorre na terra? Simplesmente porque ele acha, e todos nós achamos, que os bons devem ser tratados de uma determinada maneira, diferente da maneira como se trata os maus. Os maus devem ser tratados com rigor, com dureza, com disciplina, mas os bons devem ser tratados com amor, com compaixão, com tolerância, etc. Nós entendemos assim. Mas o que é que Jesus diz a respeito deste assunto? Mais tarde, portanto, depois de Salomão ter dito estas coisas, Jesus vem e estabelece o princípio de que a separação do joio do trigo só se fará no dia final. Agora, não. Há um juízo predeterminado por Deus, no qual todas as pessoas passarão, no qual juízo todas as obras de todas as pessoas serão analisadas e devidamente julgadas de acordo com o padrão, que é a palavra de Deus. Você consegue compreender isto? A visão de um homem não ia até onde deveria ir. Mas Jesus vindo estendeu a compreensão. Não se pode separar o joio do trigo agora. O joio cresce exatamente da mesma maneira que o trigo. O joio tem direito à mesma terra, ao mesmo ar, ao mesmo sol e à mesma chuva que tem o trigo. Será isto injustiça? Nós entendemos que deveria ser arrancado o joio, somente deixado o trigo. O joio não merece crescer junto com o trigo. Mas quem conhece a lavoura sabe que não pode arrancar o joio porque estará se cometendo o risco de arrancar também o trigo. E assim somos nós. Ao tratar diferentemente as pessoas, então nós estaremos tendendo a cometer injustiça, embora pode até ser verdade que na maior parte dos casos vamos acertar. Mas Deus trata a todos de igual maneira. Deus não faz acepção de pessoas. Você já leu isso na Bíblia? Então eu quero dizer que para Deus, agora aqui na terra, o tratamento que Ele destina a você é exatamente o mesmo tratamento que Ele destina a uma pessoa que não conhece a Deus, uma pessoa que age de forma má. O sol vem sobre todos, a chuva também, a terra produz da mesma maneira. Um homem desonesto tem a sua terra produzindo de acordo com a natureza. E você também que planta tem a sua terra produzindo de acordo com a natureza. Não há diferença. A diferença é que se a sua terra não produzir, Deus abençoará você de outra maneira. Você não passará necessidade. Isto é a diferença, que Deus cuida daqueles que lhe pertencem, mas não que a sua lavoura seja diferente, não que o sol venha de maneira diferente sobre ele. E quando a bomba vier da violência sobre a sua cabeça, ela não vai respeitar a sua cabeça, porque você crê em Deus. Então, você faz parte de um todo, de uma sociedade, de uma cidade. O que acontecer à cidade, acontece a você. A inflação vem sobre todos, não é só sobre os maus, vem sobre você também. A violência vem sobre todos, os crimes vêm sobre todos, a situação política vem sobre todos, o prefeito da cidade é prefeito de todos, inclusive seu também. Você tem a mesma obrigação para com o prefeito que tem o seu vizinho que não conhece a Deus e que tem o outro seu vizinho que é até um marginal. Todos têm igual responsabilidade perante o prefeito, perante as autoridades constituídas. Você é exatamente igual a uma outra pessoa qualquer. Para com a nação, para com os governantes, para com os fenômenos da natureza, Deus trata todos de igual maneira. Não há acepção de pessoas aos olhos de Deus. Isso é bom que fique claro para que se tire da mente aquela ideia preconcebida de que Deus tem criaturas prediletas. Pelo fato de você crer em Deus, não é nenhum mérito de sua parte o fato de você crer em Deus, e você acha que por causa disso Deus tem obrigação de tratar a você de maneira diferente. Não, de forma alguma. Saiba que o que acontecer ao Brasil acontecerá a você também. E mais, talvez você seja mais
responsável pela calamidade do que aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Você tem mais obrigação de ser um bom cidadão, respeitador, obediente às leis, pagador dos seus impostos, fazendo tudo com honestidade, com muito mais razão você está obrigado a isto do que aquele que não conhece a Deus. E Deus vai requerer isto de você, saiba isto. Mas e se você observa injustiças acontecendo na terra? Que continue a observar. Não julgue as pessoas que as fazem, mas você não faça também. As injustiças estão acontecendo e continuarão acontecendo. Vamos ver o que Salomão ainda diz mais a respeito deste assunto, a respeito das injustiças que acontecem na terra, para que você tenha certeza de que o mesmo sucede a todos. A injustiça aqui na terra está patente, pois é característica do governo humano, é característica da natureza humana decaída e corrompida. Eclesiastes, no capítulo 10, versículos 5 a 7. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, diz Salomão, um erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi os servos a cavalo e os príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Essa injustiça que Salomão vê, nós vemos constantemente. Pessoas sem capacidade serem colocadas em postos elevados de chefia, de responsabilidade no governo da cidade, do estado, da nação. Nós vemos essas coisas acontecerem, mas isso é inerente ao homem. No meu entender, é uma opinião pessoal muito acertada, cada nação tem um governo que merece. Cada povo tem um governo que merece. Isso nós vemos. O que acontece ao Brasil acontece para com todos e você é responsável pelo mal, pelos erros que acontecem. Por que você dirá, você é responsável? Porque omissão. Você é responsável por omissão. Você deveria estar agindo, atuando para que o Brasil fosse diferente, junto com aqueles outros que são de Deus também, sendo sal na terra. Ora, se não há honestidade, se há corrupção, se há crimes, imoralidade, é porque o sal não está sendo o suficiente e a culpa é do sal. Toda panela será jogada fora, e o sal inclusive, pois o sal não foi poderoso o suficiente para salgar aquela panelada inteira, a panela da sociedade em que vivemos. Saiba que você merece o mal que vem sobre toda a nação. Você não aceitará com facilidade esse ponto de vista, mas sabe que Deus não faz acepção de pessoas. Você será tratado como serão tratados todos os outros brasileiros. Aqui na terra, no juízo será diferente, a graça prevalecerá, mas aqui na terra você é tratado como os outros, pois que Deus não faz acepção de pessoas. Você é igualmente responsável pelos erros que ocorrem, por causa da omissão. Você deveria ser sal nessa terra, luz para este mundo, e se você não está sendo, o mundo está sofrendo, a punição vem, a calamidade vem, para que a nação sinta a mão poderosa do Senhor. Tudo isso acontecerá e você participará de tudo isto. O seu pedaço, a sua porção, será exatamente igual à de todos os outros brasileiros. Que você possa compreender que você participa de um todo. E Deus vê esse todo de uma maneira única. E creia nisto. Haja desta maneira, compreenda essa verdade. E você será o melhor cidadão, o melhor servo, um cidadão mais digno do reino dos céus. Amém.